Proclamação. Opa, valeu, minha irmã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um, ou amará outro, ou será fiel a um, ou desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, ainda não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações para cada dia. Bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, eu começo dizendo que esse evangelho é muito rico para nós meditemos e colocamos na nossa mente que jamais deveremos servir a dois senhores. Nós sabemos disso, né? Fazemos essa leitura, esse livro santo nos ensina isso diariamente. Por isso, jamais servirei a dois senhores, como eu falei no início. Amarei e serei fiel a um. Não desprezarei o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jamais servirei a Deus e ao dinheiro. Só servirei a Deus. A vida, o alimento, o corpo, encaminhada para Cristo, vale mais do que tudo nessa vida mundana. Nosso Pai que está no céu é o nosso alimento. Busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas estas coisas sejam me dadas por acréscimo, sejam nos dadas a todos nós. Devemos procurar o reino do céu. Não me preocupo com o amanhã, pois o amanhã terá outras preocupações. Para cada manhã bastam outros problemas. Procuro resolver o atual. O amanhã entrego nas mãos de Deus com a minha sabedoria de buscar resolver. Amém. Amém, Jair. Amém.
E é um evangelho forte. E Mateus é Mateus, não é qualquer um não. Mateus nos coloca para pensar mesmo, pensa. E o evangelho de hoje, né? Olha duas grandezas que Mateus escreveu nesse evangelho. Lírios do campo e Salomão. Lírios do campo e Salomão. Salomão foi um dos reis mais humildes que já houve na face da terra, mas o mais rico. Por que Salomão era o mais humilde e o mais rico? Porque quando a fornalha, quando o Espírito Santo chegou a São Salomão, na pessoa do Senhor, ele pergunta para Salomão: Salomão, o que você queres? O que queres de mim? E diz a palavra que na época, quando o Espírito Santo, na pessoa de Jesus, na pessoa do Senhor, né? Na pessoa do Senhor Deus, fazia essa pergunta, as pessoas costumavam pedir ouro, propriedades, palácios, né? Pedia tudo, né? E Salomão não. Então, o povo dizia na época que, de uma certa forma, todo mundo esperava que Salomão pedisse tudo isso. E ele disse: Senhor, me dai sabedoria. Me dai sabedoria, Senhor. Eu não quero mais nada. Me dai sabedoria. E o Senhor, Deus, o deu sabedoria. E com a sabedoria ele obteve milhões de palácios, né? Ele obteve fortunas assim absurdas. Mas ele obteve soube lidar com aquela riqueza, com aquela fortuna, né? E ele era um rei que ele era humilde. Com toda aquela riqueza, ele lidava com sabedoria, ajudava com humildade todo aquele povo que existia no tempo que ele reinava. Nada vos faltava. E não era porque ele era o melhor rei, não é porque ele era um rei que ele humilhava o seu empregado. Ele tratava de igual para igual. Muito, muito linda a história de Salomão, né? Quem tiver a honra de ler também é muito bacana. E aí ele faz a comparação com duas situações. Salomão, que era o cara mais rico do mundo e pediu sabedoria, e o lírio do campo. E ele faz a comparação do lírio com Salomão. Salomão tinha a sabedoria, era mais rico do mundo, mas o lírio era ainda mais lindo, era ainda mais perfeito. Era uma das riquezas na época, era o lírio do campo. Com sua beleza, com seu brilho, era o lírio do campo, né? E aí, no meu coração, para o meu entendimento na noite de hoje, o Senhor quis dizer que nada desse mundo é nada. Tanto que ele fala, o lírio era tudo isso, mas ele vai ser queimado e jogado fora. Ele vai ser queimado e jogado fora. Então, o rei tinha tudo isso, mas ele morreu e deixou tudo para trás. Então, nada de nada desse mundo. E aí ele faz outra comparação com os pássaros. Eles não lhes falta nada. E ontem, se não me engano, eu compartilhava com vocês disso, né? De dizer que eu me desesperei, né? Eu preciso, meu Senhor, lidar com as preocupações. Porque hoje o Evangelho diz isso. Por que você se preocupar, criatura? Vai mudar alguma coisa? Tente resolver. E se você não consegue, faça que nem os pássaros. Faça que nem os pássaros. Porque o dia de amanhã não me pertence. O dia de amanhã é do Senhor. Ele é quem sabe de todas as coisas. Mas a gente tem uma mania de, não, peraí, amanhã é aniversário dia. Meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Que eu lembre dessa situação, que eu esteja atenta, mas não, né, como a gente sabe, de pessoas de entrar em desespero, sabe, surtar, né, entre outras palavras,
o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou... Não, como é que vai ser? Não é teu amanhã, não é meu, não é de Jaque, não é de Jair, não é de Ítalo, não é meu. O amanhã não é meu. E nós humanos não conseguimos se libertar desse pensamento. E aí a gente está numa realidade do início do Evangelho. Não adianta servir a dois senhores, né? Não adianta. E aí a gente vê que, de fato, esses países em guerras não estão servindo a dois senhores. Eles só estão servindo ao dinheiro, ao poder, à riqueza. E com isso está destruindo a humanidade. Porque são países de potências fortes. Né? E a gente tem visto. Eu não vou mentir para vocês, eu não tenho visto porque eu evito. Né? Ah, mas você tem que estar atualizada. Mas não quero ver. Eu não quero ver. Porque é impossível você não sentir a dor de quem está lá. É impossível. É impossível. Então, o que é que eu posso fazer? Rezar. O que é que eu posso fazer? Rezar. Porque essa dor, com certeza, dói em cada um de nós. Mas a gente pode resolver a guerra desse país, onde quem está com, mais precisamente no popular, com a bomba na mão, que pode segurar, não está fazendo. Não está e não está se importando. Se uma criança morre, se um idoso morre, se um jovem... Não está. Não está. Então, o que é que a gente pode fazer? É pouco. Mas o pouco com Deus é muito. Então é entregar, como a gente tem feito. Entregar. Senhor, está em suas mãos esses países. Ajuda-os, aqueles que estão lá, que são os nossos irmãos. Né? Como dizia Padre Williams na última homilia, e que eu comentei com vocês, são países que não acreditam no Cristo, mas que a sua força de misericórdia e o seu poder, através de sua mãezinha, Mãe Santíssima, possa pairar naquele país, possa colocar a tua mão, a tua graça, a tua misericórdia, e tenha compaixão daquele povo. Como tu dizes, o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Misericórdia daquele povo. Nós sabemos que aqui, né, em todos os países, tem as suas lamúrias, as suas misérias, que hoje é exposto em tudo que é lugar, as dores e os sofrimentos da humanidade. E não tem como a gente não sentir. Não tem como. Todo aquele povo sendo massacrados, mortos, familiares e famílias sentindo a dor da cruz, né? Sentindo a dor do Calvário. Né? Quanta gente. Então o que é que o Senhor no Evangelho de hoje vem me ensinar? Amanhã, o dia amanhã você não pode, então reze hoje. Reze hoje. O que é que a gente pode fazer? Intensificar as nossas orações, porque eu e vocês podemos não fazer nada, mas nós e Jesus e nossa mãezinha, ela pode fazer muito por toda a humanidade. Que não cansemos-nos de rezar. Amém. Amém, minha irmã, isso mesmo. Esse evangelho de hoje vem nos mostrar dois tipos de... o rei Salomão e o Lírio, né?
duas coisas diferentes, né? E vem nos mostrar que a gente não podemos fazer nada pensando no amanhã. Porque a gente está hoje aqui, no momento agora, e não sabemos se mais tarde o Senhor vem nos chamar. Não sabe se amanhã vai amanhecer vivos. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer, beber, e nem com o nosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Então, tudo isso, meus irmãos, é Deus mostrando. Não vamos pensar no amanhã. O que é que eu vou comer amanhã? Será que tem comida para amanhã? Será que roupa eu vou vestir amanhã? Não pensamos nisso, meus irmãos. O dia de amanhã, como nossa irmã acabou de falar, a Deus pertence. Porque no deserto, o povo de Deus queria alimentar e estava preocupado se ia ter o alimento no dia seguinte. Nós de pouca fé, porque o Senhor nos dá o alimento diariamente. Diariamente. Seja muito ou seja pouco. O Senhor nos dá conforme os nossos pedidos. Então, naquele tempo, o Senhor derramou maná. E muita gente guardava o maná, mas sabia que no outro dia não ia prestar. Por quê? Porque outro dia será outro dia. Então, que a gente não se preocupemos com o dia de amanhã, mas sim se preocupemos com o dia de hoje. Não deixar nada fazer para depois. Fazer agora. Não deixe nada para depois. Né? Porque a gente não sabe se amanhã acordaremos vivos ou não. Então, e a base da oração, que a gente possa aumentar mais a nossa conversão através da oração, que o Senhor possa nos transformar e não esperar por o dia de amanhã, esperar por hoje. Faça tudo hoje, não deixe nada para amanhã, porque o Senhor manda todos os dias. O Senhor abençoa todos os dias. O Senhor nos ilumina todos os dias. Amém. Posso fazer a consagração agora? Pode sim, minha irmã. Fique à vontade. Consagração a São Miguel Arcanjo.
Ó príncipe amabilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte de números de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho a mim própria, a minha família e todos do exército de Cristo e seus familiares, todos aqueles que estão nos leitos hospitalares, por todos que estão sofrendo nesta guerra, pelos nossos irmãos moradores de ruas, e tudo que nos pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-me que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir em toda a minha vida, e obtenho o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o meu coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima. Obtém-me aquele auxílio que são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-nos do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta. Com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitamos no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate e ao céu. São Miguel, o arcanjo, rogai por todos nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Como já falei mais cedo, ia fazer aniversário amanhã, peço oração de vocês, para que o filho continue caminhando. Mas que ele não possa sair desse meio de desejar estar perto do Senhor, e ainda ter esse desejo de estar na igreja, de buscar a Deus. Que hoje a gente, infelizmente, a gente está vivendo jovem, até crianças, com palavras tão feias na boca, palavra que nos assusta, com danças, né, assustadoras, que a gente vê que tem a inocência, mas talvez a convivência, amigos e algo parecido vão destruindo as nossas crianças. A minha oração de pedido a cada um de vocês é que seja para que ele se mantenha no caminho do Senhor, que ele continue desejando estar perto de Deus, né? Hoje a gente conversava e eu dizia, filho, neste mundo a única coisa que presta é Deus. É Deus. Infelizmente é assustador isso. Você, do tipo, quando você fala que serve ao Senhor ou que vai para a igreja, você é discriminado. Então, se você não tiver uma base, se você não tiver ali, né, dentro de casa, não é na rua não, é dentro de casa mesmo, filho, o caminho é esse. Ele vai mudar o mundo, possa que mude, e muitas das vezes muda. Mas a base, a raiz que você plantar, ainda vai queimar um pouquinho no coração. Então, que a gente reze não só por Ian, mas por tantas crianças que tiveram uma base
que ardia ainda muito em seu coraçãozinho e de repente foi esfriado essa chama. Né? Possamos rezar, porque a quantidade de adolescentes de 13, de 14 anos que estão indo para esses forrós sozinhos, sem pais, pegando ônibus, sabe? É assustador, meus irmãos. Mas o Senhor não nos enganou. Disse que passaríamos por isso. Então que possamos rezar. Rezar e rezar. Esse é o nosso papel de pai, de mãe de amiguinhos, né? Que muitas das vezes tem crianças e adolescentes que é tia para lá, tia para cá. Então que possamos rezar por essas crianças, por todas as crianças. Que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amanhã eu vou, no caso de Jaque não, mas amanhã eu vou para a missa do Rosa Maria e vou estar celebrando a missa em comemoração do aniversário do meu filho, para que o Senhor continue, né, preservando esse amor por Jesus, esse carinho e essa dedicação. Quem quiser e puder, Jailton, que mora por aqui, está convidado, viu? Que o Espírito Santo se mantenha conosco e cuide de cada um de nós, das nossas mentes, dos nossos corações, e que permanecemos sem cessar, pedindo essa proteção vinda do céu. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Amém. 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 O Senhor volva para ti o teu olhar e te dê a paz. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meu povo. Amém. Paz e bem. Salve Maria.